Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 27. Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Fala aí, nada. É uma pergunta, diga nada. Não adianta nada. É isso sim ou não? É isso sim ou não? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não adianta nada. Assentai-vos, por favor. Irmãos, eu prego em congressos de música, pela misericórdia de Deus, de adoração, porque infelizmente no nosso país a adoração está ligada à música. A adoração se tornou um estilo musical. A adoração se tornou estilo musical por causa do mercado. Tem o estilo adoração. E é preciso saber que nem só de dó ré mi vive a adoração, mas é do estilo de vida daquele que se diz adorador. E num congresso realizado pelo esforço, pela dedicação e desejo de músicos, a gente chama de levita, por causa do simbolismo do Antigo Testamento, mas acho que ninguém aqui é da tribo de Levi, então não tem levita aqui, por causa de pessoas ou por pessoas que amam a Deus, que gostam de cantar, gostam de expressar-se diante do Senhor e com a igreja, com músicas de adoração, e cantam bem, pelo que eu vi. A arte, a cultura da música tem sido valorizada, mas não pensemos como eu não penso que música é adoração. Não, música faz parte, mas ela não é a adoração. Eu já disse e repito, é o estilo de vida. Tem gente que adora sem cantar, e tem gente que só pensa que adora quando canta. Então você pode cantar sem adorar e adorar sem cantar. Tem gente que está calado, quebrantado diante de Deus, adorando muito mais do que quem está cantando sem músicas antibíblicas. Por que eu estou assustado e eu introduzo uma mensagem assim, já assustando alguns? É porque escolhe logo o tema desse num congresso como esse. Aí que eu achei top mesmo. Não vieram aqui com a harpa de Davi, Paulo e Silas cantando na prisão. Não, vieram com uma pregação chocante,
vieram com uma pregação assustadora. Colocaram como tema um contexto do Evangelho, porque a mensagem de Jesus assusta, a mensagem de Jesus confronta, e a mensagem de Jesus é totalmente o contrário do que muitas músicas que humanizam Deus dizem. E aí vocês escolhem um tema confrontador, escolhem um tema bíblico e, acima de tudo, cristocêntrico, porque não pode ser adoração se o adorado não é honrado, não pode ser adoração se o adorado nem citado é. E quando Pedro tenta pregar um evangelho humanista para Jesus, Jesus chama esse evangelho humanista de satanista. Eu repito, Pedro chama Jesus para repreender Jesus, pregar para Jesus um evangelho humanista. E quando ele prega para Jesus um evangelho humanista, Jesus chama esse evangelho de satânico. Não é eu não, é Jesus. Então, eu estou empolgado para pregar, então vamos pregar. O contexto aqui é quando Jesus multiplica os pães e os peixes. Depois, Jesus prega contra o fermento dos fariseus, que são pequenos lapsos de hipocrisia que pode multiplicar como a ação do fermento. Depois, Jesus cura um cego, mas o tomou pela mão e o retirou do meio da multidão em que estava. Aí no versículo 27 diz que Jesus saiu com seus discípulos para as aldeias de Cesareia. Cesareia, porque cada esquina tinha algo que lembrava César, o imperador, que se autodivinizava. Então todo mundo falava de César. E no caminho, enquanto anda com seus discípulos, Lucas diz que Jesus vai orar e depois de orar faz essa pergunta, porque só quem ora pode perguntar um negócio desse aqui. Olhou para os discípulos e disse: quem dizem os homens que eu sou? É aqui que Jesus quebra a gente no meio. Sabe aquela expressão, bateu de sem dó, de quina? Como assim? Porque a gente diz assim: eu não tô nem aí porque fala de mim, tô nem aí, quiser falar, pode falar. Jesus é o contrário, olha para os discípulos e pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Jesus não pergunta primariamente o que os discípulos dizem, não. Ele pergunta o que os homens, no geral, dizem dele. E aí? O que a empresa de onde você saiu fala sobre seu serviço? O que o pastor da sua antiga igreja fala sobre o seu comportamento? Sua ex-namorada ou ex-namorado diz de você? O que dizem os homens que eu sou? Aqui falam muito de César, mas eles dizem o que de mim? O que dizem de Jesus nas músicas hoje? O que dizem de Cristo nas pregações hoje? E o que dizem de Cristo pelo nosso comportamento? Quem dizem os homens que eu sou? Deixe de lado a questão calúnia. Deus justifica, e nenhuma calúnia pode destruir o memorial de santidade. Eu estou falando sobre comportamento, eu estou falando sobre consciência tranquila. Deus saber que você não roubou, e as pessoas testemunharem que você não é ladrão. Deus saber, sua família saber, e você ter a consciência tranquila sobre o seu travesseiro, que você não fez aquilo, que você pagou aquela dívida, que sua intenção não foi o que estão dizendo que foi. É isso que Jesus está dizendo. O que dizem?
que eu sou. Aí alguns já interpretaram o versículo 28 de forma negativa. Dizem que tu és João Batista. Eu te pergunto, seja sincero, pelo amor de Deus, seja sincero. Varões, se comparassem você com João Batista, você acharia ruim? Ruim? Os irmãos não querem falar. Não, agora eu vi, não. Oxe, mas rapaz, me comparar com João Batista? Fraco não. Sou a voz do que clama no deserto. Não é ele que clama, ele é a voz de alguém que clama. Por isso que Herodes arranca a cabeça dele, mas a voz dele ecoa até hoje. Arrependei-vos. Porque ele não é o que clama, ele é voz de alguém que clama. Então calou a voz de João, mas o clamor ainda continua. Arrependei-vos. Olha com quem comparavam Jesus. Versículo 28. E outros dizem que tu és Elias. Fala aí, Elias. Estava fraco não. Fraco não. Comparar com Elias. Ou um dos profetas. É isso que o povo está dizendo de ti, Senhor. João Batista, alguém que luta contra o pecado. Elias, alguém que lutava contra o pecado. João Batista, ai meu Deus do céu, João Batista, profeta de juízo, olhava para os fariseus, olhava para os hipócritas e dizia: serpentes, cobras venenosas, que é víbora. Ô Elias, se eu sou homem de Deus, nessa fogo do céu, consuma vocês tudinho. Homens, tanto Elias quanto João Batista, tanto Elias quanto João, combatiam o pecado, combateram a imoralidade sexual, combateram a política suja, combateram a deslealdade familiar. Tanto Elias quanto João Batista abriram caminho para outros, porque Elias respeita a escola de profetas, e João Batista diz: eu não sou o Messias, está vindo ele, eu só vim na frente abrir o caminho. Olha com quem comparavam Jesus. Eu te pergunto, te comparam com quem? Combate o pecado, vive o que prega, valoriza a família. A comparação é maravilhosa, mas é o seguinte: só comparam Jesus com gente que já passou, porque eles têm dificuldade de reconhecer um novo perfil de ministério. Elias, João Batista, eles não conseguem dizer: é o Cristo, é o novo de Deus para nós. Não, porque tem gente que tem dificuldade de reconhecer o novo cristocêntrico. Olha o que Pedro diz. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Irmão, a gente perguntar isso aqui para amigo, fala o que você acha de mim? Não, amiga, deixa para depois nós conversa. Essas coisas assim não. Não, fala aí, velho, o que você acha de mim? Fala tudo. Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês dizem o que sobre mim? Aí Pedro: eu. Sim. Fala, Pedro. Aí Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz tu és o Cristo, ele está dizendo: tu és o Messias, tu és o prometido, tu és o enviado, tu és rei. Oh glória! Não importa o que dizem lá fora, se perto de você alguém ainda reconhece a unção de Deus na sua vida, fica firme. Aleluia. Porque Cristo é ungido,
Podem falar o que quiser de Eliseu Rodrigues, mas no dia que minha esposa disser, você é um hipócrita, não tenho coragem de te ouvir, de olhar na sua cara, para de pregar isso, aí eu estou desviado, irmão. Agora pode falar o que quiser. Se meu pai disser, prega que eu te ouço. Se minha sogra disser, prega que eu te ouço. Se minha esposa disser, estou contigo, vai ver se eu estou na esquina, qualquer caluniador, meu irmão. O que importa não é o que vem de fora. Quem está perto te observe e dizer, eu reconheço a unção de Deus na sua vida. Eu reconheço Deus em você. Quando Pedro olha para Jesus e diz, tu és o Cristo, tu és o ungido. Jesus olhou para eles e disse, ok, não fale isso para ninguém. Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu sei que é chato, porque tem gente aí que é seguidor dos YouTubers. Mas por favor, eu sei que é chato, mas fala assim, faz assim, Messias. Não é feio não, é bonito, fala, Messias. Aí eu vou perguntar, é uma pergunta retórica, se tu não perguntar eu falo mesmo. É algo grandioso, sim ou não? Sim. Poderoso, sim ou não? Sim. Então é para postar, ué. É para falar, é para divulgar. Ué, não é algo grandioso? Não é algo fortíssimo, top das galáxias? Fera. Então bora falar, bora divulgar, bora postar, bora compartilhar, né? Aí Jesus diz, não. Como assim, pastor? Não é top? Não é verdade? Não é grandioso? Ele é o Messias, o Salvador do mundo? Então bora falar. Ele falou para não falar não. Porque nem tudo que é grande tem que se divulgar. Não é porque é verdade que tem que divulgar. Como assim, pastor? É porque tem verdade que é verdade para tu, mas não será verdade para outro. Não por causa da verdade, mas eles são tão acostumados com a mentira que a sua verdade não encaixará na mente deles. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, não fala isso para ninguém. Por favor, é só para você gravar? É só para você gravar. Que eu poderia estar pregando aqui uma mensagem decorada que eu preguei anteontem. Mas eu estou pregando algo novo. Então eu quero que você saia daqui, rapaz. Que mensagem gostosa, rapaz. Só para você gravar. De novo, diga assim, Messias. Assim, fala, coisa grande. Calar. Ok, guarda isso, por favor, guarda isso. 31, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem, F maiúsculo, se você está acompanhando é F maiúsculo, importava que o Filho do Homem padecesse muito. Importar, colocar para dentro. Ele ensina aos discípulos que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Coloquem isso dentro de vocês. Guardem isso, memorizem isso, esconde isso. O Filho do Homem, F e H maiúsculo, porque é título de honra, padecesse muito e que fosse rejeitado, e pelos príncipes dos sacerdotes, o meu retorno estava melhor, e pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. A gente acabou de falar de algo grande. E quando os discípulos, assim como nós, estão empolgados com algo grande, Jesus disse assim, esse Messias, essa grandiosidade, vai ter que padecer, vai ser rejeitado, vai ser morto.
Gente, mas a palavra de Cristo é o evangelho equilibrado. Não acabou aqui. Olha o que Jesus conclui. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Olha o 32. E dizia abertamente essas palavras. Para de graça, peraí. Quando Pedro disse, tu és o Messias, ele disse, só nós. Fala para ninguém não. O que é Messias? Algo? Vou tentar aqui. O que é Messias? Algo? Pegou? O que é Messias? Algo? O que Jesus disse? Aí depois ele disse assim: vou sofrer, vou ser rejeitado, vou padecer muito e vou ressuscitar. Versículo 32. E isto ele dizia abertamente. O que é isso, pastor? É Jesus nos ensinando: para de divulgar só as honras, para de divulgar só a messianidade, divulga padecimento, sofrimento, morte com ressurreição. Pastor, eu ainda não peguei. Vai pegar. Para de ficar ostentando, para de ficar mentindo que evangelho é só vitória, e para de ficar cantando. Para de ficar dizendo que hoje acabou, o sofrimento acabou. Mentira, acaba não, se acabar isso vai vir outro. Nunca mais você vai chorar, vai secar lágrima, vai ter doença. Esqueci o nome da doença, que não sai lágrima. A gente está divulgando muito o Messias, a glória, a honra, o poder, o sucesso. E Jesus está dizendo: cala a boca. O que a gente tem que pregar, pastor? O evangelho equilibrado. Padecimento, sofrimento, morte e ressurreição. Esse é o evangelho equilibrado. Igual às vezes a gente assembleando faz o apelo: quer aceitar Jesus? Quero. Aí eu particularmente eu falo: quer mesmo? Quero. Mas vai ter luta, por ver te desvia logo. Vai ter dificuldade. Quero não. Aí outro diz: eu quero. Por quê? É o equilíbrio do evangelho. Eu não posso assumir o microfone e lhe dar 9 teses para nunca mais passar a luta. Só se tu vai logo para a glória, morre, leva Jesus. Aí. Mas não é o evangelho equilibrado. O evangelho equilibrado, Jesus falava abertamente. E gente, olha que coisa chique. Quando Pedro disse: tu é o Messias, Jesus, cala a boca, fala só para nós, fala para ninguém. Aí quando Jesus disse: eu vou sofrer, serei rejeitado, serei morto e ressuscitarei. Aí Jesus diz: todo mundo tem que saber, eu falo é alto mesmo, eu falo é abertamente. Olha o que Pedro faz. Olha o que Pedro faz. E Pedro o tomou à parte. Tu sabe o que é tomar à parte? Fala. Tirar do meio, em segredo, só nós. Pedro quer descontar. Porque quando ele traz uma revelação, Jesus diz: não vai divulgar, a sua não, mas a minha vai, porque a minha é equilibrada. Aí Jesus diz assim: isso é para todo mundo saber. Eu falo abertamente que eu vou sofrer mesmo, eu vou passar a luta mesmo, mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro vai em Jesus. Mateus, Bartolomeu, João, Tiago, dá licencinha aqui rapidinho, tá? Judas, cai fora. Gente, dá licencinha aqui. Aí chama Jesus no canto e repreende Jesus. O outro evangelho dá detalhe. Ele olhou para Jesus e disse assim: tenhas misericórdia de ti, nunca tal te acontecerá. Repreendendo Jesus.
diz uma coisa: tem música aí que manda em Deus. Manda mesmo. Tem que acontecer. Eu determino. Agora. Sério? Tu que manda? A música é a mágica. E tu pensa que Deus é Aladim? Pedro repreende Jesus. Porque Jesus falou de morte. Porque Jesus falou de cruz. O tomou à parte querendo ser educado. Irmão, tem gente que diz assim: Jesus me envergonha. Rapaz, eu lembrei que agora, esses dias eu postei um texto que o evangelho envergonha, humilha, expõe. O que teve de crente xingando eu? Crente xinga, não sabia, crente xinga. Irmão, o que teve de crente xingando eu? Porque Jesus é educado. Então tá bom. Pedro chama Jesus à parte porque vai repreender. Pai, mãe, líder, chamar à parte para repreender é ético ou não é? Seja sincero, é ético ou não é? É ético. Mas percebam como Jesus vai na contramão da gente. Coisa boa divulga, coisa de dificuldade esconde. Jesus diz: não, coisa boa tu cala a boca, divulga a dificuldade. Sobre a morte, sobre a dor, sobre o desprezo, ele fala abertamente. É por isso que tem crente indo para a internet e dizer que está com raiva de Deus. Crente não, gente. É por isso que tem gente indo para a internet dizer que virou ateu, à toa. É por isso que tem gente indo para a internet dizer que Deus é mentiroso, que Deus não existe. Por quê? Porque mentirosos assumem a tribuna dizendo que é só vitória, que é só bênção, que é só favor, que é só messianidade. Aí Jesus disse: cala a boca, rapaz, prega que vai ter dor, prega que vai ter luta, prega que vai ter dificuldade, mas que também vai ter vida, ressurreição. A maioria dos críticos de internet é gente frustrada, porque não era crente em Jesus, era crente do pregador, era crente do pastor. Aí Pedro é ético, olha como Jesus vai na contramão. Pedro chama Jesus à parte, pega pelo braço. Dá licença, o Senhor não fala um negócio desse, não? Eu acabei de falar que tu é o Messias, aí tu fala que vai morrer. Como assim, Pedro? Eu acabei de falar que tu é o Messias, aí tu fala para todo mundo que tu vai morrer. Ué, Pedro, e eu tenho que ser aquilo que você diz? Pedro, eu tenho que me comportar conforme você pensa de mim? Não, eu tô sendo bonzinho, posso ler? Eu não queria assustar tu, não. Leia, fala de novo. Leia, agora eu quero ver quem vai falar para eu não ler. 32, me ajuda. Pedro chamou Jesus à parte, Pedro chamou Jesus a? Mais forte, Pedro chamou Jesus a? Porque ele não queria que todo mundo Olha o 33. Mas Jesus, virando-se, olhando para os discípulos, disse: para trás de mim, Satanás. Que é isso? É Jesus, Salvador. Deus é amor. Não envergonha ninguém. Pois é, chama o Pedro e diz: Satanás. Olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás. Porque não compreende as coisas que são de Deus. Falta de compreensão das coisas de Deus nos assemelha a... não foi eu que disse, não, foi vocês. Bora lá? Falta de compreensão com as coisas de Deus me assemelha a... É sério.
Pastor, então eu quero compreender as coisas de Deus. Ah, agora tu quer? Parabéns. Compreenda, para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Opa! Tudo que é humano, ela está dentro, ela entende, ela apoia. Tudo que é humano, ele entende, ele é o cara. Fala das doutrinas bíblicas. Fala do dom das línguas estranhas. Fala do dom da interpretação. Fala do poder do Espírito Santo. Entende não? Entende não? Entende não? Gente que cogita, gente que se esforça, gente que se dedica a entender as coisas dos homens, a compreender as coisas dos homens. Por isso estão psicologizando a Bíblia. Mas eu não demonizo a psicologia. Mas também não posso psicologizar a Bíblia. Evangelho. Quem fazer tropeçar uma criança dessa, é melhor colocar uma pedra no pescoço, se lançar no fundo do mar. É melhor tu fazer isso do que você escandalizar uma criança, ser tropeço para uma criança. Mas a Globo vem e diz assim: pedofilia não é crime. Está lá na minha página. É de fato doença e não tem cura. Dizem as associações de psiquiatras e psicólogos. Querem fazer de tudo. É mais uma arma contra nossas crianças. É alma, é psicologia. Aí Jesus diz: se tu for fazer um negócio desse com a criança, é melhor tu pegar uma pedra bem grande, amarrar no pescoço e se lançar lá no mar. Pega um barco, uma canoa e se lança. Porque eu vou pegar você. A gente não pode limitar a Bíblia à alma do homem, ao pensamento do homem para o seu bem-estar. Não! Jesus está dizendo: tenha equilíbrio. Você pode sim entender as coisas dos homens, mas você não pode desprezar as coisas de Deus. Não trate Deus como homem. Quem cogita das coisas do homem, tem gente que consegue falar de prédio, tem gente que consegue falar de pedra, coisa de homem, mas não conseguem falar do templo do Espírito Santo, que é a igreja, coisa de Deus. Tem gente que consegue entender o valor de outras línguas por causa da confusão desde Babel, mas zomba do dom das línguas estranhas ou novas línguas. Cogita das coisas dos homens, mas não das coisas de Deus. Aí, quem está me ouvindo diz amém. Jesus diz assim: você só compreende as coisas dos homens e não as que são de Deus. Isso é evangelho humanista. Não é mais pecado. Estão dizendo por aí. Não é pecado. É distúrbio mental. Você precisa fazer tratamento. Não, você precisa se arrepender, confessar seu pecado, se prostrar diante de Deus e chorar, pedir graça e se afastar do ambiente que te propicia pecar contra Deus. Essa é a sua maior necessidade. Nossa, que eu também estou incluso. Maior necessidade. Olha o 34.
chamando a si a multidão com seus discípulos. Gente, a Bíblia consegue diferenciar multidão de discípulo, mas o que Jesus vai pregar agora é para todo mundo. Jesus chama a si a multidão com os discípulos e diz, olha que coisa linda esse versículo, meu Deus, como eu amo ler Jesus pregar. Se alguém quiser, irmão, ei, Deus te chamou desde o ventre da mãe para tu ir para o céu, e eu fui nascido para o inferno, tu foi destinado. Mas Jesus chega aqui e diz assim, se alguém quiser. Por que ele faz isso? Ele chama os discípulos e a multidão, porque discipulado não é para uma elite espiritual. Deus não tem preferidinhos para o discipulado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmão, lembra que eu falei aqui do apelo? Deixei para falar agora nesse versículo. Eu já presenciei isso e deu uma raiva daquele pregador. Você quer aceitar Jesus? Quero não. Jesus te ama, mas eu não quero não. Morreu na cruz para te salvar, morreu, mas eu não quero não, véio. Jesus é bom, eu te garanto que ele não vai te decepcionar. Eu gritei, vai decepcionar sim. Vai, irmão, o papel do pregador não é entreter bode, é alimentar a ovelha. Pastor, não fala isso, senão vai magoar quem não é crente, vai magoar o ímpio. Jesus chamou multidão que tinha ímpio, multidão que não cria nele, multidão que não queria nada com ele, e discípulo que queria ele, discípulo que queria intimidade. Ele chamou os dois grupos e disse, se alguém quiser vir após mim, não é na minha frente, não é em cima de mim, é eu na frente e você atrás. Se alguém quiser. Você quer? Quero, vem. Você quer? Não, tchau, vaza. Irmão, tem ímpio tirando onda. Rapaz, tu quer mais o quê? Morreu por tu, deixou a igreja por tu, enviou o Espírito Santo para convencer tu, a palavra é pregada por causa de tu, ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo para ver se você se converte. Tu quer mais o quê? Apóstolo Paulo, que Jesus desça e fale com tu? Não! Temos que parar de mimar o homem. Isso é humanismo. Está muito perto de evangelho satânico. Mas tem que entender a alma das pessoas, pastor. Eu não consigo entender a alma de homem, não. O homem tem que se arrepender do seu pecado para salvar sua alma. Senhor, eu vou te seguir para onde tu for. A raposa tem seus covis. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então não vou não. Bom mestre, que farei para ter vida eterna? Tu conhece os mandamentos? Vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá aos pobres e me segue. Não vou não. Virou as costas para Jesus. Se fosse uns que a gente conhece hoje, uns obreiros. Jesus, o cara é rico, diz-me alto, não fala isso. Ameniza a mensagem, vai atrás. Os discípulos ficaram assim assustados porque Jesus falou isso para ele. Jesus assustou mais os discípulos. Olhou para os discípulos e disse assim: é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um cabra desse entrar no meu reino.
É verdade. Quem quiser vir após mim, é eu que vou na frente, rapaz. Tu não manda em mim, não. Após mim, ó, vai ficar debaixo da poeira do meu pé. Negue a si mesmo. Tome sua cruz. Me siga. João 6. Jesus estava pregando um sermão duro. Aí o povo, ó o povo, eu estou acabando. Eu não dou conta de ouvir uma mensagem dessa não. Muito duro esse sermão. Muito duro. Muito duro. Deixa eu ir embora, ele é muito duro. E todo mundo saindo, irmão. Aí Jesus, vendo todo mundo sair, olhou para os discípulos e disse: vocês também não vão embora, não? Por que vocês também não vazam? Aí Pedro disse assim: para quem? Não é para onde, é para quem? Para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. E, irmão, olha o evangelho de Cristo. Ele não vai te pedir para fazer aquilo que ele não fez. Ele não vai te ordenar a praticar aquilo que ele não praticou. Como assim, pastor? Tome sua cruz. Aí eu faço uma pergunta: Jesus tomou a cruz dele? Sim. Então a gente tem que tomar a nossa cruz. Agora você tem gente que olha para um filho rebelde e diz: é minha cruz, né? Não, mas é seu filho. Olha para uma doença e diz: é minha cruz, né? Não, vá se tratar. O que é a cruz, pastor? Abnegação. Renúncia. Por quê? Porque quando o camarada carregava a cruz, ele se equilibrava com o peso da cruz. Ele carregando a cruz, ele sabia que era só morte. Ele não tinha poder nenhum a mais. Lembre-se que o crucificado tem as mãos e os pés pregados. Ele não tem controle, porque ele tomou sua cruz. É aqui que eu digo. Isso é evangelho. Eu posso falar? Tu não manda em tu não. Tu não tem livre-arbítrio não. Não. Tu pode ter desejo, direito não. Pastor, eu tô com os desejos aí de pecar. Pois é, não está cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito não se governa. Quem governa ele? É o Espírito. Você chega para alguém que não é cheio do Espírito: eu quero pecar, eu só não peco porque eu não posso. Alguém pegou. Agora o crente cheio do Espírito: não quero. Não quero. Está com medo da consequência? Não, eu não temo consequência. Eu temo o próprio pecado. Mas você não peca por medo? Não, eu peco porque eu amo. Eu nasci de novo. Quem me controla é o Espírito. Eu sou controlado pela palavra. O ímpio tem escolha livre. Quer Jesus venha, não quer tchau. Agora você se entregou a Cristo, está escrito: negue-se, tome sua cruz a cada dia. Não é só pão de cada dia, é cruz a cada dia. Não adianta você testemunhar ontem a mentira testemunhar hoje a mentira que não praticou ontem. Rapaz, ontem eu não menti. Pois é, eu tenho que vencer hoje de novo. Amanhã de novo. É a cruz todo dia. Ontem eu não caí com a minha namorada. E amanhã? Ah, não sei. Então é cruz todo dia. O que eu faço, pastor? Termine o namoro. Ontem eu não menti para vender. E hoje? Ah, não sei. Sai do emprego. Sai do emprego.
masturbei. E hoje? Não sei. Tira esse computador do seu quarto. Sai desse grupo. Ontem eu estava com os meus colegas e eu não falei palavrão. E hoje? Não sei. E amanhã? Também não sei. Se afasta deles. Perde a amizade. Assim, pastor? Perder minha namorada? Perder meu emprego? Perder meus amigos? Que adianta? Que adianta? Continua no namoro escandaloso, a trombeta toca, tu fica. Continua mentindo para vender, a trombeta toca, tu fica. Ou se morrer antes, vai para o inferno. Aí faz parte de amizades que não contribuem para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Mas eles são legais, eu gosto deles. Pois é, mas tem que se afastar. É radicalismo do evangelho. Desculpa nada. Aleluia. Isso é cruz. As mãos estavam pregadas, os pés estavam pregados, indicando a nós que o crucificado, quem carrega a cruz, não se controla, é a morte. Que morte? A morte para o mundo. Por que você não deseja mais as coisas desse mundo? Porque você morreu. Morto não tem desejo. Você já morreu para as coisas desse mundo. Segundo, primeiro, ele manda carregar a cruz porque ele carregou a cruz, a dele. Segundo, negue a si mesmo. Por quê? Porque ele também negou o seu si mesmo. Alguém pode pôr para mim aqui Filipenses capítulo 2? Aí, ó. 2:9. 9. 4. Errei. 7. 2:7. Alguém tem outra versão? Abriu mão. Aniquilou. Se humilhou. Não. Está na exaltação, é na humilhação, é o equilíbrio. Não teve de si mesmo nenhuma reputação. Tu está entendendo o que é negar a si mesmo? Está tudo aí, é só ler a Bíblia. Ele esvaziou-se, ele negou-se, ele aniquilou o seu si mesmo. Está aí o segredo. Pode marcar na sua Bíblia. Si mesmo. Fala, si mesmo. Aí ele vem para nós e disse assim: negue a si mesmo. Si mesmo meu, si mesmo dele. Ele nega, abre mão de sua honra, reputação, superioridade, autoridade. É negar a si mesmo. Agora escuta, estou encerrando. O diabo chega para Jesus em Mateus capítulo 4 e diz assim: se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Aí Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te perguntar. Jesus tem poder para transformar pedra em pão? Então por que ele não transformou? Negou si mesmo. Vieram prender Jesus com porrete, com tocha, mais de 1000 homens. Aí Jesus disse assim: eu sou. Caiu todo mundo. Aí se levantaram. Com um sopro ele mataria, mas ele negou a si mesmo. Estendeu a mão e disse: me leva. Aí Pedro meteu a espada na orelha de Malco, quer dizer, fez assim e caiu na orelha. Eu duvido que Pedro mirou aquela orelha, não ia acertar nunca. Aí feriu a orelha de Malco.
olha o que Jesus disse: eu poderia ordenar mais de 12 legiões de anjos. Uma legião é 6.000, imagine mais de 12. Eu posso, mas eu não fiz. Neguei o meu si mesmo. Ele negou o si mesmo. Para quê? Para morrer como homem, para viver como homem. Não estou entendendo, pastor. Vai entender. Está complicado, mas vai entender. Por que como homem? Para mostrar que você não precisa ser anjo para ser evangélico. Você não precisa ser anjo para vencer o pecado. Como homem, Jesus venceu. Como homem, você também pode vencer. Humano, mas cheio da graça. Humano, renunciando. Então, ele nega o si mesmo divino para vencer como homem. Vai complicar mais. Eu preciso de sua atenção. Aí eu já encerrei, já fechei a Bíblia, já desliguei o iPad. Ele nega o si mesmo divino para vencer como homem. Deus dorme, mas Jesus dormiu. Deus cansa, mas Jesus cansou. Deus tem mãe? Deus tem mãe? Não, tá vendo que é mentira da católica? Deus não tem mãe. Deus não tem mãe, mas Jesus se fez filho. Negou seu si mesmo. Ou seja, ele nega o si mesmo divino para vencer como homem. Pega. Você nega o seu si mesmo humano para vencer com o espírito divino. Toda sua humilhação foi negando o seu si mesmo divino. Poderia matar, poderia fazer comida a hora que quisesse, mas ele foi negando para vencer como homem. Já a gente é o contrário, a gente nega o nosso si mesmo humano. Por quê? Porque Jesus, o desafio foi abandonar a glória divinal para se tornar humano. Então ele deveria cumprir esse papel até o fim. E qual é o nosso papel? Abandonar a glória humana para ser cheio da glória de Deus. Então você nega o si mesmo humano. Aplica, pastor? Aplico. Olha, deu vontade de dar um tapa na tua cara, menina. Mas sabe por que eu não te dei um tapa na sua cara, menina? Porque eu neguei o meu si mesmo. Deu vontade de dar um murro na tua cara, velho. Mas sabe por que eu não dei um murro na tua cara? Porque eu neguei o meu si mesmo. Deu vontade. Eu poderia fazer como qualquer um sem Deus, de me vingar de você. Mas como eu tomei a minha cruz e neguei o meu si mesmo, estás perdoada. Eu te perdoo em nome de Jesus. Negue o seu si mesmo todo dia. Aí você vence. Não compensa ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Pastor, mas eu pensei que Deus fazia tudo, a gente não fazia nada. O evangelho de Deus não é o evangelho vagabundo. É por isso que o evangelho não serve para gente preguiçosa. Isso é ser cristão, é guerra. Irmão, a mulher de Potifar olhou para José, irmão. Irmão, Potifar não é nome, é título. E quem tem título Potifar escolhia a mulher que quisesse no Egito. Então ela não era uma feia desdentada, descabelada, fedorenta. A praga era bonita, irmão. E José não tinha o Espírito Santo habitando nele como tem em nós na dispensação da graça. Não. Mas ele conseguiu negar o seu si mesmo. Porque se ele fosse para a cama, ele não chegaria no trono. Você não pode ir para a cama com quem não te encontrou no altar. Negue o seu si mesmo. Pastor, mas a proposta é muito grande. Não perca o propósito por causa da proposta. Fica em pé. Qualquer humano se vingaria, você não.
Qualquer humano xingaria, você não, porque você está carregando a cruz. Agora se prepara para dar glória a Deus. Jesus carregou a cruz e hoje ele tem coroa? Sim ou não? Jesus pediu para a gente carregar a cruz porque ele carregou o quê? Jesus, me ajuda, por favor. Jesus pediu para a gente negar o nosso si mesmo porque ele negou o quê? Si mesmo. Então ele pediu para carregar a cruz porque ele também carregou. Ele pediu para negar o si mesmo porque ele também negou. Mas olha o equilíbrio. Ele venceu. Ele recebeu a coroa. A gente também vai receber a coroa. A trombeta vai tocar. Aleluia! E a igreja receberá a coroa de glória, a coroa da vida, a coroa da justiça.